Olá, você sabe o que é economia criativa? A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado analisou o tema. Criatividade, e aí na sua essência a questão da cultura, não é só arte e entretenimento, não é só lazer, mas que também gera emprego, gera ocupação, gera renda. De 96 a 2005, a economia criativa saltou de 227 bilhões, segundo a UNCTAD, para 424 bilhões de dólares. Cultura como o novo ouro, o novo petróleo do século XXI. Do circo à gastronomia, da moda às artes visuais, as bibliotecas, a arquitetura, a dança, a música, o artesanato. A cultura como geradora de desenvolvimento. A economia criativa, a partir de agora, não é em discussão. O conceito de economia criativa é um conceito que data no mundo de menos de 20 anos. Imaginem, um conceito que não tem 2 décadas. Ele nasceu na Austrália e foi, na verdade, uma denominação de um primeiro-ministro australiano que dizia que a Austrália, há 18 anos atrás, teria um grande potencial para se tornar uma nação criativa. E a expressão nação criativa, na visão do primeiro-ministro australiano, queria dizer o seguinte: cultura deve ser um eixo de desenvolvimento do Estado australiano. Cultura como eixo de desenvolvimento. Cultura como eixo de cidadania, de emprego, de renda, de distribuição de renda, de acesso, né? De inclusão. Cultura como o novo ouro, o novo petróleo do século XXI. A economia do conhecimento, somada à ciência e tecnologia, ao acesso de todos a novos bens, cuja dimensão simbólica é fundamental na formação do valor. Eu acho que é importante, primeiro, definir a economia criativa como um setor econômico que envolve um núcleo de atividades culturais que oferecem insumos às indústrias criativas que transformam esses insumos culturais em elementos criativos que ganham um mercado, em bens criativos que ganham um mercado. Então, resumindo, a economia criativa é esse diálogo entre economia, cultura e tecnologia, deixando claro que a economia a partir da cultura, a economia a partir da criatividade, né? A gente pensar com uma responsabilidade muito grande e com um cuidado muito grande, porque quando se pensa em economia criativa numa congada, quando se pensa em economia criativa numa folia do divino, quando se pensa em economia criativa num artesanato, isso tem que ser feito com uma forma muito responsável, muito cuidadosa, né? E com uma vigilância ostensiva para que a gente não acabe criando um crime ou destruindo uma tradição secular. E aí deixamos claro que a criatividade, e aí na sua essência a questão da cultura, não é só arte e entretenimento, não é só lazer, mas que também gera emprego, gera ocupação, gera renda, uma série de desdobramentos que são incontroláveis, né? Essas mudanças tecnológicas, sejam tecnologias sociais ou tecnologias de hardware, software, elas são inovações que não geram desemprego na área da economia criativa, pelo contrário, elas geram mais emprego. Ela estimula a inovação empresarial em todos os outros setores. A gente pode ter um diálogo de criatividade e medicina, criatividade e agronegócios, criatividade e moda, criatividade e tecnologias da informação. Então, ele é um catalisador, ele é um multiplicador, ele é um fomentador de negócios em todas as áreas, em todas as regiões, em todos os países. Nós estamos retomando essa discussão sobre a obra e sobre a política cultural do ministro Celso Furtado, especialmente quando ele criou na Sudene um departamento chamado Artene, e ele dizia que a criatividade era um motor fundamental para se pensar, novos produtos e serviços. Ele não usava a expressão economia criativa porque não existia a época, por exemplo, que ele lançou esse livro chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial. Esse livro tem 30 anos, mas ele dizia: qualquer que sejam as contradições, as antinomias que se apresentem entre as visões da história que emergem na sociedade, o processo de mudança social que a gente chama de desenvolvimento só vai adquirir nitidez se nós relacionarmos desenvolvimento com a ideia de criatividade. Então, veja como ele foi profeta, senadora, na visão aí de uma secretaria que vai trabalhar com uma dimensão simbólica dos produtos e serviços brasileiros. O Brasil é o país que faz as maiores festas de massa do planeta. O Brasil é o país que detém, entre suas festas, um índice de autenticidade muito valoroso. O que nós fazemos no país inteiro, de cultura popular, de tradição, tem um teor de autenticidade que não se compra e que não se encontra. Preservar essa autenticidade é o desafio, né? Trabalhar essa experiência, essa vivência, valorizando essa autenticidade,
é um desafio quando se trata desse tema da economia criativa. E é importante no conceito de economia criativa se entender que esses bens e produtos resultam em produção de riqueza cultural, econômica e social. Eu não estou falando aqui de uma secretaria de indústrias culturais, mas uma secretaria de economia criativa. Na visão diferente da indústria cultural, que em geral é predadora, é monopolizadora, nós estamos falando de uma economia que tem uma imensa relação com a economia solidária, não sendo exatamente uma economia solidária. Tem uma imensa relação com inclusão, com inovação, com diversidade, com sustentabilidade. Sustentabilidade nas suas dimensões mais amplas. O telespectador que está entrando em contato com esse tema, que aparentemente tem muitas definições, mas elas são de alguma maneira abstratas do ponto de vista do... Então, concretamente, que exemplos nós podemos dizer? Isso aqui é economia criativa, isso aqui é economia criativa, isso aqui é economia criativa. Lhe pergunto, eu nunca fui e não conheço. A festa de Parintins, ela tem um ingrediente de economia criativa? Ela tem um ingrediente da questão do ecossistema, da questão ambiental? Então... Sim, com certeza, é um excelente exemplo que a senhora traz, né? A Festa de Parintins, ela é, em toda a sua essência, economia criativa. E essa economia criativa, ela só existe devido à tradição que a festa traz, né? Ela não teria sentido, ela seria uma festa pasteurizada, plastificada, como qualquer outra festa, se ela não tivesse por trás dela todos os ritos, os mitos, as lendas, a tradição. Então, pensar o que gera de hospedagem, o que gera de alimentação, as roupas, né? A vestimenta, a gastronomia, instrumentos musicais, sonorização, iluminação, e aí a gente pode ficar aqui citando dezenas de setores que são movimentados, segurança, hospitais, quer dizer, no momento que a pessoa vai lá, consome qualquer tipo de produto no comércio, porque ele foi à festa, isso é um desdobramento. O que gera, qual é o PIB da Congada de Catalão, qual é o PIB do Carnaval de Parintins, né? Qual é o PIB que gera, são desafios que nós temos a festa da uva do Rio Grande do Sul. A festa da uva do Rio Grande do Sul, belíssima. Vale conhecer. Amartya Sen é uma economista que eu acho que tem tudo a ver quando se fala em economia da cultura e em economia criativa, porque ele trata desenvolvimento econômico como a liberdade, a capacidade de tomar decisões. O agente econômico, quando consome um bem cultural, e para consumir um bem cultural, que é, reforço, insumo básico para a economia criativa, ele precisa estar capacitado para isso, ele precisa saber fazer as suas escolhas. Não é o Estado quem deve dizer para ele o que ele deve consumir, muito menos o mercado. Então, capacidade de tomar decisões passa pela educação. É um processo de longo prazo. É um processo de formação para o consumo cultural. Quando a gente pensa em economia criativa, pensa muito em design, em moda, em artista, artesanato, músico, né? E o público que assiste a esses eventos, e o público que consome essa economia criativa. Esse público tem que ser preparado também, e esse é um desafio que nós temos no país, porque nós podemos ter shows sem público. Podemos ter belíssimas peças de teatro sem público. Ou pior, com um público que não consiga absorver aquilo, né? A gente presencia em alguns momentos uma bulimia cultural, uma anorexia cultural. As pessoas, às vezes, se encontram num momento cultural e não conseguem absorver, interagir, processar, experienciar aquele momento. Isso gera uma certa fraqueza e uma fragilidade em todo o país. Então, é um processo que ele tem que ser multidirecional, né? Ele tem que transbordar para os outros setores, mas ele também tem que trabalhar com o público, com as redes, e esse é um grande desafio. No próximo bloco, a economia criativa no mundo e a posição do Brasil nesse cenário. Dentro de instantes.